Boa noite, bem-vindos ao Terça no CREA, ao CREA Pernambuco. O projeto Terça no CREA é uma iniciativa do CREA Pernambuco pioneira para valorizar e capacitar os profissionais e estudantes do sistema CREA com FEA. O CREA Pernambuco promove toda terça-feira palestras e treinamentos de assuntos importantes do sistema. E este evento é totalmente gratuito. Informo também que todo o conteúdo das palestras ficam disponíveis no YouTube, no canal CREA-PE Oficial. Solicito a todos, por favor, que deixem o celular no silencioso, tá? Contaremos hoje com a palestra Estanqueidade de Estruturas de Concreto, Análise Crítica a partir de obras executadas. Quem estará à frente é o engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Pernambuco e diretor da Tecomate, o senhor Tibério Andrade. Seja bem-vindo, Tibério, fique à vontade. Não pude fugir aqui do microfone, mas vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer aí o CREA o convite. Né? A semana passada, a Marcela me ligou pedindo para dar uma palestra, né, aqui no CREA, né, na terça, né, no CREA. E aí eu sugeri a ela uma palestra que eu dei há 15 dias atrás, 3 semanas atrás, no IBRACON, né, o Congresso do Instituto Brasileiro do Concreto, que foi realizado no Ceará. Eu nem mudei aí o título, a apresentação inicial. Na realidade, por iniciativa do Inmetro, estou participando, né, do CT 501, que é o Comitê Técnico de Normalização de Concretos, vamos dizer, estanqueidade de estruturas de concreto. Foi iniciativa, né, do grupo, né, nós nos reunimos aí uma vez por mês, é a terceira reunião. A primeira foi em São Paulo, que eu participei, a segunda eu não pude ir, e a terceira reunião foi exatamente no congresso realizado em Fortaleza, né. E aí eu vou abordar exatamente um tema que muitos de vocês aqui, como engenheiros, se deparam, né, em estruturas convencionais, uma caixa d'água superior do edifício, né, problemas relacionados com estanqueidade das caixas do elevador, que é muito comum, né, e aí problemas de interdição do elevador, como também obras de infraestrutura, como reservatórios, né, d'água, estação de tratamento d'água, estação de tratamento de esgoto. E essa abordagem é exatamente uma análise crítica, né, a partir de obras executadas, né, que a gente, eu trabalho com concreto desde que eu me entendo como engenheiro, quer dizer, eu comecei como estagiário, como bolsista na Universidade Federal de Pernambuco, segui, né, os passos de meu pai, né, Joaquim Correia, né, que foi um tecnologista de concreto, professor da universidade, e a gente tem, ao longo desses anos todos, mais de 30 anos de experiência na área de concreto, de execução de obras, né, na parte de execução, de tecnologia, de durabilidade, que a gente atua bastante hoje. É uma demanda muito grande no mercado, né, por durabilidade das estruturas de concreto. Então a gente vê aí problemas recorrentes aí de desabamento, né, problemas, né, de interdição de estruturas. Eu sempre digo que a cidade do Recife está envelhecendo, né, e esse envelhecimento também envelhece também as estruturas de concreto, né. Então a expansão imobiliária de edifícios altos começou na década de 60 e hoje tem edifícios com 50, 60 anos de idade, né, são edifícios idosos, né, com muitos problemas de deterioração das estruturas de concreto, principalmente corrosão de armadura. Mas vamos tratar exatamente do tema da palestra, que seriam exatamente as estanqueidades, né, das estruturas de concreto. Deixa eu ver aqui. Vai ser uma situação aqui de... São situações comuns, né, em obras de estruturas de concreto que deveriam ser estanques, né? Então a gente vê aos montes por aí, tá? Então, exemplo, isso aqui foi uma obra
Na realidade, foi um tanque, né, de tratamento de afluente, né, de minério de ferro na Vale, né, do Rio Doce. Eu dei uma consultoria em 2007, faz um bocado de tempo já, e fui solicitado, quer dizer, fui nessa obra, né, eu acho que foi em junho, mais ou menos, de 2007, por uma demanda de problemas nessa estrutura, né, que está seca agora, mas ela é carregada com água, né, com muito minério, e aí um tratamento, né, desse minério, e aí tem que ter esse reservatório de água. E aí se observa, oh meu Deus, me deparei com essas situações, tá? Com essa situação, com a estrutura do reservatório, né, com muitos problemas de estanqueidade, né, juntas de concretagem, que é um dos problemas, né, talvez o mais grave nessas estruturas que você quer que elas sejam estanque, sem nenhum tipo de impermeabilização, tá? Essas juntas, né, maltratadas, né, durante a fase de execução, e que você vê lixiviação, né, da água, né, a água passando, lixiviação, né, do hidróxido de cálcio existente no concreto, né, em regiões assim pontuais, quer dizer, uma linha que aí você percebe efetivamente que é uma junta de concretagem, mas nessa junta de concretagem a estanquidade, a falta de estanquidade não é uniforme, né, em determinadas regiões, né, maior percolação de água, em outras regiões menor percolação de água. Aqui é um outro exemplo, quer dizer, outra situação também, em que você vê, né, esses pontos, essas regiões pontuais aqui, exatamente o contraventamento da forma, né, os tensores, né, que numa segunda etapa eles devem ser vedados, né, ele corta toda a espessura da parede, para exatamente, né, você conseguir o posicionamento correto da forma, né, e evitar a deformação da pressão hidrostática, né, do concreto quando lançado. Complicado isso aqui, viu? E aí você vê também, né, aqueles pontos, esses pontos aqui, foi um outro reservatório que eram vários reservatórios com situações idênticas, mas esse aqui estava carregado de água, e aí você vê um ponto de percolação de água mais intenso, nessa região aqui do pé, né, do reservatório, onde tem uma outra junta de concretagem também, né, vazando, minando água livre, né, regiões aqui pontuais aqui também escorrendo água pela superfície da externa do reservatório. Passou? Rapaz, isso aqui. E aqui você vê uma outra região do reservatório, isso aqui também uma junta de concretagem, né, regiões aqui com falta de estanqueidade. Isso aí é uma situação comum nesse tipo de obra, tá? de reservatório, tá? E a estrutura realmente ela tem uma deficiência, né, de estanqueidade. Rapaz. Não, mas é aqui né? Isso aqui é um outro reservatório, né, de uma estação de tratamento de água, onde você vê aqui uma junta de concretagem com uma falta de estanqueidade, né, grande aqui nessa linha, nessa primeira linha de forma aqui, né? Aqui repetido o que nós vimos na aula no reservatório. Opa, é danado, você passa direto. Reservatórios elevados também, com problema de estanqueidade. Você não está vendo aqui, mas tem muito estalactite aqui, a água escorrendo e aí evapora e vai deixando aí o hidróxido de cálcio formando essas estalactites, tanto nesse reservatório como nesse aqui. Rapaz, o negócio está duro aqui, viu? Estação de tratamento de água também. Essa situação foi uma situação crítica, eu acho que há uns 7, 8 anos atrás. Dá para passar aí, dá? Então, se observa
na superfície externa do reservatório, nas paredes, muita percolação de água. Nesse caso aqui teve problema estrutural também, né, dimensionamento, nem dimensionamento, mas posicionamento de armadura, né, que levaram à deformação e à fissuração desse reservatório. Então, um outro exemplo aqui, quer dizer, uma outra posição aqui, você vê muita água, né, e essa estrutura aqui, né, não estava cumprindo o seu papel, né, de estanqueidade. Vamos lá? Isso aqui é uma outra situação que é comum, né, quem trabalha com edificação, né, com edifícios residenciais e comerciais, é exatamente a falta de estanqueidade dos postos dos elevadores. Né? Quem aqui já passou por essa situação, né, de trabalhar nesse tipo de obra e na entrega da obra ou até antes com problema de falta de estanqueidade. E aí um exemplo, né, recente, né, de uma obra que a gente foi exatamente com essa intenção de melhorar a estanqueidade de alguns pontos da estrutura, nos deparamos com o poço do elevador, né, na fase ainda, não tinha nem sido construído ainda. Esse edifício, né, ele tinha 4 pilares, né, pré-moldados, e o poço do elevador ia ser construído em concreto moldado em loco. E no projeto original, né, essas vigas, elas iam ser construídas ancorando nesses pilares. Então você tinha aqui, né, essa região, com problemas, assim, com possíveis problemas de estanqueidade, porque você teria que unir um concreto, né, do pré-moldado já pronto com o concreto moldado em loco. Né? E aí deparamos com a situação, né, como é que a gente vai tentar melhorar essa questão aqui, porque você tem muita região ou muita área, né, com um possível problema de estanqueidade, a ligação do concreto velho com o concreto novo. Tá? Isso é um ponto vulnerável, né, de qualquer estrutura. Né? O ideal realmente numa situação dessa, ou em reservatórios, o ideal é que você construísse o reservatório sem juntas de concretagem, que operacionalmente é muito difícil do seu ponto de vista construtivo. Né? Você concretar a laje de fundo juntamente com as paredes, muitas vezes as paredes têm 3, 4, 5 metros de altura ou até mais, e que geralmente você também divide as paredes em 2 concretagens, né, intercaladas, e nessa região fatalmente vai aparecer juntas, e essas juntas elas têm uma tendência natural de ter problemas de estanqueidade, e aí problemas de percolação de água. Tá? Então, nesse caso aqui, foi possível, claro, isso aí já estava projeto pronto, né, os elevadores já, né, vamos dizer, contratados, mas aí solicitamos a direção da obra, né, o comando da obra, ver se havia possibilidade de se reduzir esse poço do elevador, o tamanho desse poço do elevador, e teve uma resposta positiva, né, do fabricante do elevador. E aí, o que nós fizemos? Puxamos essa viga, né, encurtando o poço do elevador nessa direção, mas aí você evitou o aparecimento desse contato da parede vertical do concreto velho com o concreto novo. Então, você reduziu muito, né, a questão aí de quantidade de área em que haveria possibilidade de uma percolação maior de água. Então, isso aí é um exemplo de que a gente tem que atuar. Quer dizer, se você quer uma estrutura estanque, você tem que pensar antes, né, em projeto, definição de juntas de concretagem, onde vão ser essas juntas de concretagem, né, os cuidados que devem ter, né, para que o concreto ele se torne mais estanque. Né, e a gente já percebeu que vocês perceberam nessas fotografias que o concreto, né, o concreto em si ele é estanque. Né, onde é que vaza? Onde é que percola a água? Problemas de execução. Né? É uma junta de concretagem, vamos ver, são fissuras provenientes de cura no concreto, na laje de fundo, que isso aí é muito comum, quer dizer, a gente não cura convenientemente o concreto. Né? E muitas vezes eu, né, não estou nem falando de reservatório, mas lajes de edifício, né, você, né, se concreta, 2, 3 dias depois, né, molha a laje ou cai uma chuva e você vê a percolação intensa de água. Não, mas eu curei o meu concreto. Curou como? Não, eu, né, concretei hoje, no outro dia comecei a molhar o concreto. Isso não é cura. Né? A cura para você evitar esse tipo de fissura tem que ser imediatamente após a vibração e acabamento do concreto.
né? É nessa hora que a retração plástica ela ocorre. Se você for esperar no outro dia, já fissurou o concreto. Tá? Então, uma das ações que tem que ser tomadas. Mas isso aqui foi bastante assim, didático, né? Essa questão de você atuar, né? Para promover a estanquidade de uma estrutura, de um reservatório, de uma caixa de elevador, né? De um posto de elevador, você atuar, né? Antes da execução. Tá? Vamos lá? E aí os conceitos, né, que eu vou abordar aqui para vocês, aquela questão da estanquidade do concreto. Eu pergunto, existe concreto impermeável? Uma pergunta, existe concreto impermeável? Não existe concreto impermeável. Né? Por melhor que seja o concreto, menor relação ao cimento que o concreto ele tenha, existe percolação de água pelo concreto. Existe difusão de água do concreto de dentro para fora da estrutura. Né? O concreto ele tem porosidade e é intrínseco ao material concreto e cimento Portland. O concreto não é um vidro, não é um metal, em que você o material, a porosidade interna não existe. Né? O concreto ele tem percolação de água, tem poros capilares, né, que se comunicam entre si com o meio externo, e, né, você pegar qualquer reservatório de água, não tem um vazamento nenhum, ele está perdendo água para o exterior. Claro que numa taxa assim, extremamente pequena. Né? Então, é exatamente aqui. Estou com a parede de concreto, estou aqui com a água de um lado, e a água ela percola pelo concreto. Agora, numa taxa de difusão muito pequena. Né? E com essa taxa de difusão muito pequena, essa água chega na superfície, o que acontece com ela? Ela evapora. Né? E a taxa de evaporação ela é muito maior do que a taxa de difusão. Então, qualquer estrutura de concreto de reservatório, tu pega a superfície externa, tá seca. Né? Porque o concreto é impermeável, não. Ele está perdendo água, mas numa taxa tão pequena que você não percebe, porque rapidamente esse concreto ele seca e você não vê a saída de água. Você só vê saída de água aonde? Nos problemas, né, recorrentes de juntas de concretagem, de ninhos de concretagem, né, você concretou, vibrou, deixou lá uma falha, a água sai por ali. Mas num contexto geral, a estrutura, né, o concreto, aquela estrutura está sendo estanque. Apenas pontualmente, uns mais, outros menos, dependendo do cuidado que você tome, a água ela percola, por regiões pontuais. Tá? Entenderam isso aqui, não? Vamos lá. E quais são essas regiões específicas que não permitem que uma estrutura de concreto seja estanque? Primeiro, falhas ou ninhos de concretagem. É muito comum. Né? Uma vibração indevida, um acúmulo aí, né? Uma segregação no concreto, né? Tornou-se o concreto muito poroso em determinadas regiões, né? Falhas, né? Dosagem de concreto inadequada, né? Com falta de argamassa, né? Lançamento de concreto inadequado, com segregação, vai brita para um lado, concreto para o outro. Quando você tira a forma, está lá a superfície do concreto cheia de bicheiras, né? Com agregado graúdo aparecendo. Isso são falhas construtivas que levam à falta de estanquidade do concreto. Para você resolver, aí já é um problema, né, de reparar, e aquele reparo não ser estanque. Tá? Fissuras originadas, quer dizer, todo concreto, quer dizer, concreto armado é um material fissurável. Né? Aquela teoria de, não, meu concreto ele não fissura, né? Se for qualquer estrutura de concreto, tiver um olho clínico, né, você vai encontrar fissuras. Por menor que seja, vai ter fissuras. Tá? E essas fissuras, na maioria das vezes, parasita. Né? Uma retração, né? uma retração por secagem, uma retração plástica do concreto, né? Acúmulo de tensão em outras regiões, que não é problema estrutural, mas que fissura o concreto. Tá? Então, essas fissuras são originadas. É muito comum retração plástica, né? Retração por secagem, esforços mecânicos, né? Dimensionamento, e aí um esforço lá de flexão ou de cisalhamento, né? Que fissurou ali e estruturalmente não teria problema nenhum, mas numa estrutura estanque, né? Você pode gerar problemas de falta de estanquidade. A necessidade de estanquidade, a estrutura não tem essa propriedade. Vamos lá. Juntas de concretagem, né? É um problema. Tá? Esse tratamento dessas juntas, né? Quanto menor a quantidade de juntas, né? Melhor para a estrutura estanque.
Tá? Então, vamos dizer, não estou falando em edifícios que você tem impermeabilização com manta asfáltica, mas tem estruturas de reservatório grandes que você não tem. Né? Não tem, o concreto ele tem que ser estanque. Tá? Então, a definição do tratamento que deve ser adotado para essas juntas, o posicionamento dessas juntas, né, isso tem que ser pensado, né, numa fase, né, anterior à execução. Não na hora da concretagem, vamos fazer a junta aqui não é melhor, aqui é pior. Isso tem que ser pensado, maturado, né, antes da execução, né, da estrutura propriamente dita. Né? Abertura de tirantes, né? A forma ela tem que estar lá, né? Ela não pode abrir. E aí você tem aí as ancoragens, os tensores, e esse tensor, quando você tira, está lá um furo do concreto que você tem que vedar satisfatoriamente. Tá? Então, essas regiões aqui são as regiões sensíveis à falta de estanquidade. E, né, quem trabalha com concreto, né, ele tem que atuar para tentar minimizar ao máximo essas regiões. Né? Não só na fase projeto, mas na fase de execução. Vamos lá? E aí, essas ações do CT 501 é exatamente para evitar ou minimizar, né, esses pontos críticos. Tá? Então, possivelmente daqui, né, não sei se para o ano, vai surgir uma recomendação de boas práticas construtivas, uma norma específica, né, para recomendar ações, né, para que, né, o mercado ele possa produzir, né, construir estruturas estanques ou mais estanques. Tá? Então, esses cuidados estão nessas recomendações que vão, uma norma específica, né, que vai ser criada pelo CT 501. Então, a gente vai citar aqui os principais pontos. Né? A primeira, né, que a gente falou aqui é a retração plástica. Né? Essa retração plástica, interessante que é a retração que a gente pode evitar, 100%. Como? Como é que a gente consegue evitar a retração plástica? Evitar a perda de água naquela fase mais crítica do concreto, que é o quê? O concreto ainda no estado o quê? Plástico. Por isso que é fissuração por retração plástica. E como é que a gente evita a perda de água? Protegendo o concreto de alguma maneira. Né? E por que é gerada essa retração plástica? Como é gerada? Você concretou uma laje de concreto, de uma certa determinada espessura. Eu falo laje porque é a peça mais sensível à retração plástica, porque as paredes elas estão confinadas, né, com a forma que não deixa de ser uma proteção. Tá? Então é difícil você encontrar, difícil assim, quase que impossível você encontrar retração plástica nas superfícies, né, verticais de uma parede de concreto. Tá? Porque ela está confinada ali e está protegendo da perda inicial da água. Mas uma laje não, uma laje tem uma área grande exposta à insolação. Não é só a insolação. Quais são os fatores, né, que levam a essa perda rápida da água? Não é só sol não. Vento, umidade relativa do ar baixa e o que? Temperatura. São esses três parâmetros, né, naturais que me levam a uma taxa de evaporação maior ou menor e a fissuração ou não do concreto. Tá? E aí são umidade relativa do ar, temperatura. Eu fico imaginando, por exemplo, situação, eu tive recentemente em Palmas, né, e Palmas é uma cidade, né, que na época que eu estava lá, eu abri aí o celular, umidade relativa do ar de 20%, menos de 20%. O concreto tem avidez, né, a gente perde água, né, perdemos água e problema até de desidratação, né, grande. Por quê? Porque o ambiente está ávido por água. Você molhou uma roupa, botou no varal, com 5 minutos está seco. Isso ocorre com o concreto também. Então você está lá com uma espessura de 10, 15 centímetros, né, concretou aquela peça, né, aquela camadazinha superficial de alguns centímetros está perdendo água, né, por evaporação, né, por esses agentes aqui que eu falei para você, climático. Né. E aí a tendência da água que está no núcleo do concreto é o quê? À medida que a superfície vai perdendo água, é migrar para manter o equilíbrio higroscópico. Isso a natureza impõe isso aí. Mas a taxa
de migração, de difusão de água para a superfície, para suprir aquela perda de água, ela é muito baixa. E aí, quando essa taxa de evaporação é muito alta, você seca rapidamente aquela superfície. Quando ela seca, a tendência do concreto é o quê? Retrair. E se o núcleo está úmido, ele restringe essa retração. Se essa retração fosse uniforme, não haveria fissura. Mas aquela camadazinha ali está perdendo água, está querendo retrair e o núcleo não vai retrair, não. Ele restringe essa retração por perda de água, aí abre fissuras, né, gera tensão de tração ali e fissuras de retração plástica. Tá? Isso aí é inevitável se eu não proteger. Claro, né, num clima em que a umidade do ar a umidade relativa do ar é 100%, a situação é muito menos crítica do que numa região em que eu tenho 20% de umidade relativa do ar. Então, isso depende muito das condições climáticas. Né? A gente que trabalha no dia a dia com concreto, né? A gente quer dizer, pô, não pode ser retração por plástica, porque o concreto hoje, né, e pô, não tem nada. No outro dia eu concretei na mesma região, né, no mesmo local e está todo fissurado. Por quê? Porque essas condições elas variam, né, diariamente, não é só diariamente, por hora. Né? Tem momentos de maior velocidade de vento, tem situações de menor velocidade de vento. Isso é impressionante. Um dia desse, a gente dá uma consultoria numa obra no interior, uma obra grande, onde tem uns bueiros, né, uma superfície grande de exposição, e o cara não estava sendo convencido, achava que era problema de concreto, né, porque um dia fissurava, outro dia não fissurava. Mas está tudo relacionado a essas condições aí. Se você for pegar, existe até um ábaco, né, até no computador, que você coloca a velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura do concreto e temperatura ambiente. Ele te dá a taxa de evaporação e a probabilidade de fissuração, se é mais ou menos. Tá? Então, é uma situação assim, que tem que ser combatida através de cura. E essa cura ela não pode esperar muito tempo, não. Muitas vezes você está terminando de concretar uma laje, lá na frente, lá atrás, né, está aí com 1 ou 2 horas de concretagem, o concreto já está fissurando. Mas se você não proteger. E aí, eu curei no outro dia. O concreto está endurecido e as fissuras já apareceram. Tá? Então, essas ações, né, de retração plástica, elas têm que ser, né, imediatas, dependendo da condição climática, né, ir concretando e protegendo. Né? Como? Vamos lá. Então, a taxa de evaporação, essas 3 condições aqui. Então, retração plástica, quais são as peças mais vulneráveis? A primeira são as peças mais expostas a essas condições, que são as lajes, não tenho dúvida. Né? Essas fissuras ocorrem antes do início do endurecimento do concreto, podendo surgir intervalos de tempos inferiores a 1 hora após o adensamento, dependendo das condições climáticas, né, do entorno. Tá? Isso é uma característica da retração plástica. Nenhuma norma brasileira alerta para a importância da cura antes do endurecimento. É impressionante. Tu pega a 14931, não sei se alguém já abriu, é a norma brasileira que fala sobre a execução de estruturas de concreto armado, os cuidados. Daí ele fala na cura, mas não fala da importância de você curar, né, nessa fase inicial do concreto. Né? Se você pegar esse pavimento de concreto da BR-101 232, né, você vai com aquela vibra acabadora, né, lançando o concreto, né, e as formas laterais, né, numa forma grande, contínua, concreto de abatimento 4, 5, 6, o concreto ele vai sendo lançado na frente do equipamento, ele vai andando, né, e como o abatimento não é relativamente alto, ele mantém a forma. Mas aí imediatamente tem lá um dispositivo, um carrinho, que ali é fácil, porque a largura do pavimento é de 8 metros, 8 metros e 20, ele vai se deslocando e bicos de injeção, né, jogando o agente de cura, né? O agente de cura para proteger, formando uma película grossa. Mas aí você pergunta, puxa vida, eu consigo usar esse agente de cura nessas situações de reservatório? É muito difícil. Né? Para você usar, tu tem que pisar no concreto. E o concreto não está suficientemente endurecido para você pisar. Então é um problema, eu não tenho dúvida. Né? Cura de concreto em determinadas situações não é fácil. Você pega um edifício residencial desse, né, está lá na 20ª laje, né, delimitado o limite
limite é o perímetro para você cair e tombar. Então, como é que o cara vai lá, né, curar o concreto, né, andando já, ainda com o concreto ainda fresco, 1 hora, 2 horas só, né? Então, é situação de pensar, né, como fazer essa coisa. Existe. Né? Eu dou um exemplo de uma empresa, né, em Goiás que está participando desse CT 501. Eu poderia ter mostrado esse vídeo dele. Né? Ele executa estruturas, né, de laje de subpressão, de shopping, com 4 metros de profundidade, né, estruturas estanques. E o sistema de cura dele é extraordinário. Ele tem um sistema de aspersão de água potente, que antes da concretagem, 2 horas da concretagem, ele começa a molhar o ambiente, para aumentar a umidade relativa do ar de 20%, 30% para um valor maior. E ele vai concreta e aquela nuvem de água está ali, ó, durante até que o concreto endureça, né? É um sistema que ele está, né, já tem várias obras, é o Lima, né, que para mim revolucionou, né, uma possibilidade de você usar uma cura eficiente, tá? Então, volta aí. Então, solução para o problema, proteção da superfície com o objetivo de eliminar ou reduzir a perda de água na sua fase inicial de existência. Não tem outra alternativa, tá? Nesse intervalo de tempo, o elemento do concreto não pode ser pisado, o que dificulta a operacionalização da cura do concreto, tá? Da cura do concreto. Vamos lá? Então, quais são as alternativas de cura que nós, né, temos disponíveis para tentar, né, reduzir a falta de estanqueidade, né, de estruturas de concreto? Né, primeiro, a aspersão de água na forma de névoa é bastante eficiente. Tá? Puxa vida, né, é complicado. É complicado se a gente não tiver um procedimento ou uma técnica. Mas é possível. Existem equipamentos que você joga essa névoa, né, fininha, e você cria um ambiente bastante úmido que, né, não propicia ou dificulta muito a retração, né, a retração plástica naquele momento, tá? Proteção, até proteção com lona plástica é eficiente, né? Ou qualquer tipo de manta que proteja a superfície concreta na fase não endurecida. Claro que tem complicações operacionais, né? Mas eu me lembro de uma obra há muito tempo atrás, né, uma obra industrial em Garanhuns, né? Ficava lá no pé da serra, né, uma laje imensa, né? A construtora ela já não existe mais, e chamaram porque estava numa situação assim crítica de fissuração, né, de retração plástica dessa laje. E a fiscalização caiu em cima, né? E aí chegamos lá, né, é um concreto acho que fabricado em obra, numa usina de concreto. E a alternativa nossa foi exatamente aquelas lonas plásticas. Na medida que fosse executando, cobrindo com as lonas plásticas. Resolveu 100% da fissuração. Né? Não precisou aí de agente de cura, nem névoa. Claro que, né, essa ação de cura vai depender caso a caso, da disponibilidade, da área, né, do acesso, mas é possível, tá? É possível. Cura química, né, que é eficiente, mas é bastante complicado, né, principalmente nesses tipos de obra, né, de você ter acesso, né, e aí, né, passar esse agente de cura, tem que ter uma taxa mínima, né, são só gotículas também, a expressão de névoa, então metade, muitas vezes se estiver ventando, metade do agente de cura vai embora, tá? Né, é perdido, tá? Então, mas é possível, né? É possível. Então são ações. Então eu tenho convicção que não é uma operação fácil e a gente negligencia muito, né? Quem executa a estrutura de concreto armado não dá devido cuidado, né, na fissuração de origem plástica. Claro que algumas estruturas isso não vai levar a nada, mas outras é necessário. Tá? E estruturas estanques é necessário. Tá? Então, não é uma operação fácil, dependendo muito da conscientização da equipe, da importância das condições de acesso, dimensão do elemento a ser curado, dos métodos e equipamentos disponíveis. Tá? Mas, você pega, por exemplo, essas lajes de edifícios, né, residenciais,
que efetivamente não precisam de estanqueidade, porque é uma laje seca, né, porque vai ser revestida com revestimento, né, granito ou o que seja, mas a falta de espessuras relativamente pequenas, essas lajes tipo, né, nervuradas nas duas direções, tipo cabacinha, com espessura de 5 centímetros de laje, né, você jogou água ali, a falta de estanqueidade, quem trabalha nessa área e executa esse tipo de obra é impressionante. Você cria umas fissuras nas nervuras, né, contornando todas as nervuras, quem está aí, está balançando a cabeça, porque efetivamente sente realmente que é um problema generalizado. Né? Agora você me pergunta, puxa vida, né, e a falta de estanqueidade, o que é que vai... Né, não teria muita consequência, porque não é um reservatório, vai ser área seca, se for banheiro, vai impermeabilizar o banheiro, então a falta de estanquidade aí não seria um ponto importante. Corrosão de armadura, que tu abre fissura, mas é uma área interna, então não é um ambiente propício à corrosão. Mas, né, existem fissuras de retração plástica. Outro tipo de retração por secar, outra retração que pode também, né, prejudicar a estanqueidade das estruturas de concreto, é a famosa fissuração por retração por secagem. Né? Diferentemente da retração plástica, essa retração por secagem ocorre quando o concreto está o quê? Endurecido ou no estado plástico? Endurecido. Né, endurecido. E é muito comum em paredes de concreto. Né, quem já executou reservatórios, né, de concreto ou elementos de concreto extensos, né, com apoiados em outro concreto, tá, já está pensando que eu realmente quero dizer para vocês. Né? Então são fissuras ordenadas, né? Então é muito comum em reservatório, concreto é um reservatório de 30 a 40 metros, aí você coloca juntas, né, Fugeban, né, a cada 7, 8, 10 metros, 20 metros, né? E aí entre esses 20 metros aparecem fissuras, né? Fissuras verticais, né, ordenadas assim, a fissura é com orientação vertical e essas fissuras são transpassantes. Tá? Se você for para o outro lado, tu vai encontrar essa fissura, tá? Então, agora são fissuras assim, com abertura muito menor do que as fissuras de retração plástica. Chegam aí a ordem de décimos de milímetro, né? 0,2, 0,3, 0,4 do milímetro, né? E são espaçadas, são bem ordeirazinhas. A cada tantos metros chegou aqui, desse canto aqui tem 6, 7 metros. Aí tu vai aqui, correu, daqui a 6, 7 metros, dessa primeira fissura tem outra fissura e assim sucessivamente. Tá? Isso é muito difícil de você evitar. Você pode controlar, mas essas fissuras você não consegue evitar. Né? Por quê? Né? Qual é o princípio do aparecimento dessas fissuras? Eu consigo concretar a laje de fundo com as paredes. Geralmente eu concreto a laje de fundo, né? E aí, numa segunda etapa, que pode levar 7 dias, 15 dias ou até mais, né, com a montagem da armadura, né, a montagem das formas das paredes, né, eu concreto essa parede. Né? Na hora que eu concretei essa parede, e aí ele entra no processo de endurecimento, mas após o processo de endurecimento ele tá encurtando. Né? A água em excesso ali está evaporando. Na hora que essa água evapora, o que acontece com a parede? Ela quer o quê? Ela quer retrair. Mas aí o fundo lá, ó, o concreto da laje de fundo, que tem alguns centímetros de espessura, diz, ó, eu sou mais forte que você, e você não vai retrair. Né? Na hora que segura, gera tensão de tração e fissuras verticais, como está sendo mostrado aqui. Né? Eu tenho a laje de fundo, concretei a parede, e aí depois de um certo tempo, que pode ser, né, 3 dias, 4, o concreto já está endurecido, tá? O concreto já está endurecido. Né? Ela começa a retrair e aparecem fissuras, né, verticais, ou predominantemente verticais, espaçadas, né, de um determinado espaçamento que gira em torno de 6 a 7 metros. Agora são fissuras assim na ordem de décimos de milímetro, tá? Na fissura de retração plástica pode chegar a milímetros, 3, 4 milímetros, tá? E se for muito intenso, ele pode ter espessuras elevadas da retração plástica. Nesse caso aqui, transpassa. Se você tiver uma parede de 20 centímetros, essa fissura, literalmente, ela transpassa a parede toda, tá?
Volta aí? Não, agora. Observação, peças mais vulneráveis da estrutura a esse tipo de fissuração. Paredes apoiadas em lajes, tá? Então, reservatórios, né, estação de tratamento d'água, estação de tratamento de esgoto, pequenas aberturas na ordem de décimos de milímetros, tá? São transpassantes e regularmente espaçadas. Essa é a característica básica da retração por secagem. Né? Você consegue evitar? Não. Você consegue controlar, diminuir a quantidade de abertura, a quantidade de fissuras, mas evitar 100% é muito difícil. Tá? Você evitaria se você criasse um elemento que não ligasse a laje de fundo à parede e aí deixava de ser um elemento monolítico. Vamos lá? Então, ações para mitigar esse aparecimento. Mas, veja bem, não sei se vocês já perceberam, são fissuras tão pequenas que, inicialmente, né, existe a percolação de água, mas com o tempo pode haver o quê? A colmatação dessa fissura através do quê? Do carreamento de hidróxido de cálcio e até de partículas sólidas que estão dentro estão na água, né? E aí muitas vezes, eu já deparei, isso aqui é uma situação aqui recorrente, né? Por exemplo, na refinaria Abreu e Lima, já no final, né, ali tem uma infinidade de reservatórios, vários construtores ali dentro, era uma quantidade enorme. E eu passei ali quase 6 meses, né, eu acho que fui umas 4 ou 5 vezes, exatamente, porque o cara vê aquela fissura vertical, acha que é um problema estrutural, e na realidade são tensões parasíticas que você não consegue evitar. Né? E aí esse reservatório, né, você chega, está lá minando aquela água, né, do filete, aquela abertura, né, um pouco antes, quer dizer, encheu, chamou, aí você espere mais uns 15 dias, né, que você vai ver que provavelmente ela vai ser colmatada, né? Dito e feito. Quando você chega lá, aquela região que está minando água, né, ela estanca pela autocomatação do concreto. O concreto tem essa propriedade de se autocomatar dependendo da abertura, né, das fissuras e da espessura da parede, né, chega um momento que ele para de vazar e se torna estanque daquela região. Claro, manchada aquela superfície, porque quando ele sai, carrega hidróxido de cálcio, esse hidróxido de cálcio ele não evapora junto com a água. Aí você vê muitas estruturas de reservatório, né, aquelas manchas brancas, né, de água por lixiviação do concreto, pela passagem de água, por falta de estanqueidade dessas fissuras e das juntas de concretagem. Quais são as ações para você tentar minimizar, tá? Né? Não estou falando em resolver o problema. Né? Uma delas, quer dizer, dosagem com o menor consumo de cimento e água possível, né? Respeitando o FCK e a questão da durabilidade. Né? Porque quem retrai no concreto é a pasta de cimento. Então, se você tem, quanto menor a quantidade de pasta no cimento, menor a retração, né? E você controla, né? Aumenta o espaçamento dessas fissuras, tá? Mas não é fácil de você resolver 100% não. Aumento da quantidade de estribos é uma alternativa, né? Os estribos, eles horizontais, se você aumentar a densidade de estribo naquela região de contato da laje de fundo com a parede, você também pode controlar e espaçar mais ou diminuir a espessura a abertura dessas fissuras. Né? Emprego de cristalizantes é uma possibilidade também, né? E a gente vê aí no mercado esses cristalizantes tipo Shypex, tipo Penetron, a Sika também tem seu produto, né? Que podem, né, ajudar nessa estanqueidade, nessas fissuras, tá? Então, poder do concreto, né, de autocicatrização, né? Independente de ter cicatrizante ou não, né, o concreto ele tem esse poder intrínseco de se autocomatar, tá? Dependendo da abertura, né? Vamos lá? E aí um outro ponto vulnerável, né, do ponto de vista de estanqueidade, é as danadas juntas de concretagem, né? Então, operacionalmente é muito difícil eliminar juntas de concretagem em estruturas de concreto armado. É muito difícil, né? É quase que impossível você estar lá com um reservatório enorme e aí concretado em uma única etapa. Né? Questão operacional, tempo de concretagem. Então, geralmente,
né, se for uma laje de fundo muito grande, você tem juntas, né, de concretagem da própria laje, né, dependendo do volume, né, você faz um plano de concretagem, vai concretar em xadrez ou em faixas, né, depois de concretar a laje de fundo, tu vem com as paredes, e dependendo das paredes, do tamanho das paredes, da altura das paredes, tu tem várias juntas de concretagem nas paredes. E essas juntas de concretagem, elas são vulneráveis, né? São vulneráveis. Quem é que trata a junta de concretagem? Tratamento mesmo, né? Corte verde, o apicoamento, né? Não trata. Né? Não, né? É uma atividade na obra, né? Que requer, né? Tempo, né? E aí as pessoas passam, né? Pelas juntas, né? O concretor vem, concreta outra, muitas vezes com muita sujeira, né? Com o resto de concreto, né? Nessas juntas, sem o menor cuidado de pelo menos limpar essa superfície, tá? Então, operacionalmente, é muito difícil eliminar as juntas. Essas juntas são particularmente problemáticas quando se deseja estanqueidade a essas estruturas, sendo vulneráveis à percolação de água, né? Dificuldade na obra de se tratar adequadamente juntas de concretagem, né? Pela baixa conscientização da equipe da importância do tratamento das juntas para a obtenção de estanqueidade nesse tipo de estrutura, e na existência de maiores consequências estruturais se essas juntas não forem tratadas em estruturas de concreto armado, né? O cara não tratou estruturalmente, né? Nunca vi um problema de desabamento de uma estrutura, por não ter tratado uma junta de concretagem, né? Dificuldade de acesso, na maioria dos casos, à superfície a ser tratada, armaduras, né? Então, muitas vezes está ali, né, concretor, né, armadura saindo daquela superfície, pô, como é que eu vou tratar ali? É sempre uma dificuldade, né? E aí, na hora que tem dificuldade, o cara está preocupado em avançar e aí, né, deixa de lado o tratamento dessas juntas. Os métodos de tratamento previstos não são usuais para a maioria das obras, né? Como tratar satisfatoriamente? Corte verde, apicoamento, né? Então a norma ela é muito, a NBR 14931, ela é muito vaga nesse tratamento dessas juntas, né? Se tivesse um procedimento, né, como tratar, talvez incorporasse mais na atividade nossa, né, do dia a dia, tá? Isso aqui foi um trabalho interessante que eu, né, não para questão de juntas de estanqueidade não, né? Eu estou dando uma consultoria no porto da Bahia, de Salvador, e tinha lá, né, é um cais do porto, com peças pré-moldadas e concreto moldado em loco, né? E esse concreto moldado em loco é a união de um concreto com o outro, né? Então, a fiscalização aí, né, preocupada com o tratamento de junta, né? E aí a gente, na própria obra, né, fez uma experienciazinha, né, da eficiência, né, dessa união de um concreto com o outro. E essa eficiência foi medida pelo ensaio de tração na flexão, né? Quanto maior a resistência, a resistência à tração na interface da junta, melhor a ligação entre o concreto velho e o concreto novo, né? Foi por aí que a gente avaliou. Então, isso aí é junta de concretagem, tá? Então, o que nós fizemos? Né, pegamos, né, corpos de prova prismáticos, 15 por 15 por 50, os coprocos são usados para determinar a resistência à tração na flexão de concreto para pavimento, tá? E aí, o que isso fez? Pegou metade do corpo de prova e executou na primeira etapa, né? E aí, nessa primeira etapa, essa superfície aqui a gente tratou. Tratou o seguinte, não fez nada na superfície, uma outra fez um tipo de tratamento e uma terceira fez outro tipo de tratamento para avaliar a condição aí de aderência entre uma superfície e outra, né? E aí nós moldamos, né, e aí uniu um concreto ao outro nessa junta de concretagem, e aí formou um prisma, e esse prisma a gente saiu na tração na flexão com 3 cutelos, um na parte central, e aí você mediu aí a resistência à tração exatamente nessa junta, na interface de um concreto velho com um concreto novo. Vamos lá? Aqui é o tratamento, tá? Então, o primeiro tratamento foi um tratamento, né, vassourado, né? Né, concretou, chegou a certo nível de consciência, não endurecimento ainda do concreto, se passou uma vassoura, né, de piaçava com serradura, né, para arranhar um concreto, né, naquela superfície. Um outro tratamento, né, foi apicoamento, mas esse apicoamento não foi o apicoamento tradicional, desculpe, foi um corte verde, isso aqui, tá?
Esse corte verde aqui, não sei se você já... Passa aí. Volta. Isso aqui foi apicoamento, nessa segunda etapa. Apicoamento com ponteiro. E a outra... Volta. Foram 3 tipos de tratamento. Apicoado, tradicional. Quando eu falo tradicional, não é apicoamento que geralmente a gente usa na obra, pega um ponteiro e dá apicou aqui, né? Fica aquela, né? Apicoamento geral da superfície, tá? Uma outra foi o vassourado, né? O vassourado naquele sistema de qualquer está endurecendo, você vem com uma cerda dura e rasga o concreto. O jateado, na verdade esse jateado foi, não sei se você já ouviu falar o corte verde, é um tradicional que se usa muito em barragem. Esse aqui foi feito o corte verde, mas nesse corte verde, não sei se vocês já usaram aquele produto de retardador de superfície. Que esses empresas aditivas elas vendem, né, em que você concretou uma superfície, pinta essa superfície, e aí aquela camadazinha de pasta de cimento na região superior, ela não endurece, ela retarda. Aí você vem no outro dia com um jato de água forte e você retira, né? É parecido com o corte verde, sendo que o corte verde é traumático, porque o corte verde tu concreta agora, né? E aí tem que esperar o time, quer dizer, se eu for, né, passar o vapor ou a água sob pressão e o concreto estiver muito verde, eu saio arrancando, né, a pasta de cimento e agregado. Também se eu demorar um pouquinho, né, eu não consigo fazer esse corte verde, tá? Então foram esses 3 tipos aí de tratamento. Vai lá. Esse aqui é exatamente o corte verde com um endurecedor de superfície. E aqui os corpos moldados, aqui a prensa e sai de tração. Vamos lá? E aqui os resultados. Né? O apicoado em MPA, né? O vassourado, o jateado e o vitrificado. Se você analisar os 3 tipos de tratamento efetivamente utilizados, o apicoado, o vassourado e o jateado, a resistência à tração praticamente igual, tá vendo? A eficiência, né, do tratamento ela foi igual para os 3 tratamentos. Agora, o que não teve nada de tratamento, né, praticamente 0. Não teve corpo de prova que no transporte ele soltou. Tá? Ele descolou uma parte da outra, né, por não ter sido feito nenhum tratamento. E o sem junta eu comprova íntegros, né, sem tratamento nenhum, e aí você vê as resistências bem maiores. Mas aí foi um dado que eu coloquei porque nessa apresentação, porque foi interessante essa avaliação. Vamos lá? Então, observação, será que uma junta de concretagem convenientemente tratada pode ser estanque? Né? É uma pergunta. Né? Pô, será que, né, jateado, né, picoado, né, percolar água ali, jogar uma água sob pressão, essa junta efetivamente ela é estanque, né, consegue ser estanque? Isso é um trabalhozinho que a gente vai fazer. O emprego de fitas expansivas e cristalizantes são importantes para melhorar o desempenho das juntas contra a estanquidade. Né? Essas fitas expansivas, para mim, são bastante eficientes. Né? Passa aí? Não sei se vocês já usaram essas fitas, né? Estou aqui com a junta, né? Passa um primer e essa fita expansiva que em contato com o concreto, ela expande e gera uma região, quer dizer, aquela região da junta, essa fita ela melhora muito a estanquidade, né, nessa região. Tá? É muito utilizado hoje, né, em reservatórios. Tá? Então, esse aqui é o primer vermelho e a fita expansiva é esse amarelo aqui. Né? Você concretou, né, em contato com a água, essa fita expande e gera pressão naquela região, né, diminuindo a possibilidade da passagem ou da percolação de água. Tá? Então, para mim, volta aí. Eu acho que essas fitas nas juntas de concretagem elas são essenciais quando você quer, né, estanquidade da estrutura. Eu não tenho dúvida não. Mas eu acho que o tratamento da junta ela não pode ser, né, negligenciado também. A fita com o tratamento da junta. E aí, para finalizar, né, só a criação de um documento normativo, né, pelo CT 501 para orientar a construção civil,
na obtenção de estruturas de concreto estanque terá uma contribuição relevante para o setor, que parece ter muita falta de informação e orientação nesse sentido. Né? Era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês aí. Muito obrigado aí pela atenção. Tá aberto a perguntas, né? Quem quiser aí, né, perguntar, né? Diga. Tudo bom, Tubarão? Tudo bom. Uma pergunta é a seguinte: numa laje residencial, por exemplo, que não vai ter esse comprometimento estrutural e tal todo, porque ela é interna até, mas a laje como substrato, quando você vai colocar um contrapiso ali, o fato dela estar mal curada e consequentemente aberta, tu tem ideia dessa repercussão de perda de aderência, desempenho, tem alguma repercussão nisso ou não é importante? Não é importante. Não é importante. Ô, professor, na verdade, duas dúvidas. Como você vê um caso em que a gente tem uma fissuração ou que tem uma infiltração muito tempo após a execução da obra, que surgiu posteriormente. Isso. Não existia. Isso. E, no caso, quando o teste é feito muito posteriormente, a execução também, assim. Mesmo ela não estava em carga, mas aí foi fazer um teste em carga muito posteriormente, e aí identificou fissura. Se o tratamento é semelhante... Na realidade, é o seguinte: o concreto estanque, né, a estrutura de concreto estanque, tem um inconveniente. Se, por exemplo, uma laje de concreto, né, vamos lá, uma laje de concreto que não é de reservatório, uma laje terra de um edifício, né? Você pode executar, né, e aí imediatamente fazer um ensaio de estanqueidade, está perfeito. Mas essa laje, ao longo do tempo, em função de movimentação térmica, aquecimento, resfriamento, ele pode vir a fissurar e deixar de ser estanque. Né? Agora, isso não ocorre, vamos dizer, em um reservatório, que se pressupõe que o reservatório esteja sempre com água e essas variações térmicas, essas movimentações devido à secagem e umedecimento, ela não ocorre. Não sei se deu para entender. É porque, na verdade, envolvendo sistemas em que ocorre muito essa variação de... A estrutura estanque ela tem que estar sempre em contato com a água. Se você passar muito tempo, né, sem água, né, aquecimento, resfriamento, você pode gerar microfissurações e aí não é deixar de ser estanque, vai ser menos estanque, né? Mas pode ser que na hora que você carregue de água, inicialmente você tem uma percolação maior, mas dependendo da abertura ela venha a ser autocomatada, entendeu? Essa autocomatação pode ocorrer mesmo um tempo muito depois? Pode. Entendi. Não necessariamente tem que ser o concreto jovem, não. Professor Tibério, boa noite. Quero parabenizá-lo. A gente já assistiu várias palestras suas. Eu, como também professor dessa cadeira, eu fico muito feliz de ver muitas pessoas. A nossa luta é essa, para mostrar aos colegas a importância dessa cadeira de concreto da parte teórica. Muita gente fala, não está só a forma, não. Concreto é uma das cadeiras mais importantes que tem, por causa da tecnologia. Eu já digo mais, essa cadeira é tão bonita que ela devia ter um engenheiro químico. Porque concreto é isso. Na verdade, exatamente. Muito estudo. Eu digo que a gente faz experiência, que se nós fizéssemos, pelo menos engenheiro de obras, como nós aqui, devemos ter bastante cuidado. Tudo que foi dito aí, se você não fizer, vai te gerar um vício construtivo. Exatamente. E vai gerar uma patologia que muitas vezes, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas. Essa cadeira é uma cadeira que merece destaque, porque concreto é tecnologia. Eu me lembro muito do meu tempo, que a gente é um pouco mais antigo, a gente pouco falava em tecnólogo em concreto. Os engenheiros de obras, você sabe disso, mas devido à importância, a gente está falando, desde que você vai para grandes obras, aí que você vai ver a importância do concreto. É uma cadeira de extensão, mestrado, para doutorado e pós-doutorado. Eu fico feliz que eu vejo muita gente jovem aqui. Eu queria que os colegas continuem, divulguem a importância do concreto. Interessante que é um material milenar, né? Mas ele, né, vem se desenvolvendo, né? Que trabalha muito. O surgimento de aditivos, novos aditivos, concreto autoavançável, né, concreto autocicatrizante, né, com bactéria, né, no interior dele.
né? Então é um material vibrante, tá? E parabéns que você continua, inclusive, com as reações para os agregados, que para nós, que é do antigo, aquele caso do Areia Branca, puxa um concreto acontecer, então é uma cadeira extremamente importante, a tecnologia. Parabéns. Vamos continuar assim. Sou suspeito aí de... Boa noite a todos. Com relação à concretagem de paredes, Tibério, assim, a gente tem adotado normalmente em reservatórios de maior dimensão e até poço-sucção ou quando tem estação de bombeamento, a laje de fundo concretar juntamente com a parte da parede. E o ideal, logicamente, tem a limitação da altura da forma, até porque pela norma 14.931 tem a questão de altura limitada a 2 metros por conta do lançamento. Ele nem fala, viu, mais ele falava na antiga NBR 6118, quando ela tinha execução de estrutura de concreto armado, ela limitava a 2 metros, mas a NBR 14931 nem fala nem em altura, ele diz que quanto maior a altura, mais cuidado deve ter com segregação. Então, eu já, vamos dizer, vamos lá, alguns anos atrás, pela Camargo Correia, uma obra lá de Gramame Mamuaba, né, houve uma ampliação do sistema de tratamento da água e lançamos concreto com paredes de 7 metros de altura. Uma única concretagem. Sem problema nenhum. Só que a norma, quando preconizava isso, ela não deixava clara a forma de tratamento. Citava-se uma argamassa com a mesma característica, com a mesma relação com a mesma pasta ou alguma coisa que pudesse amortecer isso. A gente tem feito normalmente... Você faz o arranque, né? O máximo possível. Isso aí é recomendável. Até para não ficar na aresta, né, no encontro do radier com a parede, porque querendo ou não... O que vocês têm que fazer na Compesa é avaliar, né? Executou um reservatório, como é que está em termos de estanqueidade, que foi utilizado, né? Essas fitas expansivas, não sei se já usa essas fitas. Está sendo especificado em alguns casos. Normalmente não. Normalmente a gente tem feito as juntas de concretagem ou com corte verde ou com apicoamento, somente quando tem interrupção, né? Às vezes tem casos de interrupção não prevista. Nada dessas interrupções não prevista. Tá todo mundo lá e de uma hora para outra faltou energia, alguma coisa desse tipo, e aí, né, a situação complica. Mas vocês é um exemplo aí, quer dizer, a Compesa ela tá executando aí, né, reservatórios, né, reservatório de tratamento de água, né, e importante esse retorno de vocês, né, vamos lá, usar fita, não usar fita, juntas de concretagem, posicionamento de juntas de concretagem e dar o retorno, entendeu? Em alguns casos, mesmo fazendo todo esse tratamento como preconiza a norma, no final das contas você tem que recorrer ao PO 2, porque termina aparecendo algum... porque é difícil você no reservatório desse você não ter alguma falha num determinado ponto de junta de concretagem, ou um ninho de concretagem, é difícil, né? Você não ter executar perfeitamente um reservatório, que muitas vezes você leva ali 15 dias ou até mais, né? Um mês para executar, com várias etapas de concretagem. Então, eu sei que é complicado. Outra dificuldade também é na própria especificação no projeto, determinar como é o encontro, a aresta viva, né, do canto da parede, com se vai ser uma mísula, de que forma isso vai ser tratado. Porque normalmente você faz isso depois. Você não tem como concretar e deixar a mísula. De que forma você vai garantir essa aderência do novo no velho também, né, para não gerar, tentando acabar com o problema, gerar outro, né? Porque você vai fazer a aderência depois. Exatamente. Professor, boa noite. Com relação ao exemplo que o senhor colocou no início da palestra, que o senhor tem uns reservatórios que eles apresentam diversas infiltrações. Lá onde a gente trabalha, a gente encontra várias dificuldades dessa e a gente tem uma dificuldade na tratativa. Geralmente a gente, quando faz algum tipo de... utiliza alguns cristalizantes, o próprio PO 2, ou então até grauteamento. Mas o senhor sabe dizer se tem alguma outra recomendação? Que tipo de tratamento pode ser mais eficiente nesses casos? Depende de caso a caso, né? Por exemplo, o senhor não falou aí da injeção de poliuretano hidroativado também é eficiente também. Isso vai depender muito do tipo de percolação de água, né? Muitas vezes você espera um pouco, né? Você viu aquele caso do reservatório,
né, muito daqueles pontos de falta de estanquidade, com o tempo ele comatou. Então espera um pouco, né, porque tem situações realmente que você passa aí e não vai dar estanquidade. E aí você parte aí para uma intervenção de poliuretano, né? Dependendo também da estanquidade e do comprometimento, sob o ponto de vista de um reservatório daquele, você minar água ali no chão, não teria muitas consequências, mas numa piscina ou de um edifício, ou numa caixa d'água superior, isso pode dar problema, né? A água vai embora e vai para onde? Né? Vai para o pavimento inferior. E no caso do líquido interno, por exemplo, do minério, aí teria algum tipo de tratamento diferente? Não. O mesmo. Se for esgoto, por exemplo, porque são assim, líquidos que têm um pH mais diferenciado do que a água. Não, o minério não teria muito problema, não. O esgoto é um outro problema, quer dizer, sistema de tratamento de esgoto não é nem a questão de junta, não. É problema realmente de durabilidade. Né? Você tem aí o problema do gás sulfídrico, que confinado gera ácido sulfúrico, e aí é um ataque extremamente severo. Eu acho que, para mim, dentre a agressividade do meio, né, no concreto armado, a questão aí de esgoto, para mim, é a mais agressiva, porque ele vai atacando, não precisa ter fissura, não. Ele vai atacando de fora para dentro, vai destruindo a pasta vai se transformando em gesso, vai se transformando em atringita, né, e aí você vai tirando, né, vai reduzindo a seção gradativamente. Isso pode ser relativamente rápido. Eu tenho participado de algumas, né, com a Brooksfield, né, em algumas obras de inspeção, e é impressionante o ataque, né, biogênico aí do ácido sulfúrico. Obrigado, professor. Professor, justamente nessa questão de possíveis soluções para tanques de esgoto, assim, querendo ou não, a gente fica muito refém dos fornecedores, né, o que eles falam e tal. Existem soluções de mistura dentro do concreto, o admix, alguma coisa assim. A gente já vê, por exemplo, uma dúvida, soluções pontuais internas com cristalizantes internos. Também possuem soluções externas, que eles falam, não, você faz a vedação por fora, mas aí eu me pergunto até se ela não faz uma pior situação para o concreto, já que ele por dentro pode acabar se degradando mais ainda. Eu acho que esgoto, né, você tem que pensar numa proteção superficial, né, de pintura ou de uma argamassa que sirva de uma camada de sacrifício, que você, em vez de substituir o concreto, de tempo em tempo você substitui essa camada, entendeu? Um aumento do cobrimento de armadura, né, para você aumentar a vida útil, mas é um ambiente extremamente agressivo, né, mesmo para concretos de 50, 60 MPa, né, o ataque à pasta de cimento é bastante agressivo, né, ácido sulfúrico pH de 1, né, e é interessante que onde está abaixo do nível do líquido, a agressividade é bem menor do que no ambiente acima, né, onde você gera o gás, esse gás confinado, as bactérias anaeróbicas, elas transformam o gás sulfídrico em ácido sulfúrico. E aí é extremamente agressivo. Né? Existem trabalhos específicos para isso. E produtos específicos para proteção superficial. Era isso que eu ia chegar. Justamente, porque pensando nessa visão de camada de sacrifício, é algo que vale a pena você ter produtos cristalizantes e tudo, ou é algo que... Mas cristalizante não resolve a situação, não. É pintura. Pintura específica para retardar o avanço do ataque, entendeu? É um ataque externo, de fora para dentro. Ele vai comendo o concreto. Vai comendo o concreto, vai reduzindo seção. Aí quando chega na armadura, ela vai embora rapidinho, entendeu? Existem alguns trabalhos científicos relacionados exatamente com a agressividade, né? No Libracon, uns 2 ou 3 trabalhos relacionados à durabilidade de estruturas, né, em contato com esgoto. Não acredito que não. Não posso dizer não, mas eu acho que não. Geralmente é o concreto que vai estar em contato diretamente com a água servida. Com pedra.
O importante é você substituir, porque esse produto também não resiste. Né? E aí você, né, usar, colocar e deixar de se acabar, aí chega um momento que entra o concreto. E aí você não... Né? Então, a manutenção preventiva dessas camadas de sacrifício é importante. Tem produtos muito bons aí, dessas empresas aí de produtos químicos para concreto, né? MC Balchimê. Alguma pergunta, Maio? Quando não tem esse arranque, certo, de piso e parede, esse tratamento da meia cana naquele encontro de piso e parede, vale a pena abrir e fazer algum tratamento para essa junta? Como? Depois do executado? Eu concretei o piso e vou concretar a parede, mas não vou fazer o arranque como ele vai fazer em 2 metros. O tratamento ali, naquela região, é o mesmo que se tiver que fazer com 2 metros. Aí, 2 metros, cria-se uma junta também. Onde tiver junta, trata. Mas dá trabalho, né? Tratamento de junta, picoamento. O corte verde, para mim, é bastante interessante, desde que você tenha equipamentos apropriados. No ser satisfatório. Você está começando a usar a fita expansiva agora, hein? Não, está sendo especificado, mas nos 3 últimos casos, a gente fez a definição da junta no local como manda, né? Com menor pressão de cizalhamento, local menos vulnerável por conta de circulação de água e um procedimento corte verde. Tá. Mas mesmo assim você encontra... Em alguns casos, ainda fez ponto de aderência com compondo, com o resultado... Talvez até piore, porque o timing vitrifica. Aí você vai gerar exatamente aquele problema. Eu não aconselho você fazer tratamento, né, de junta, passar um adesivo tipo epóxi. Para mim, até piora a situação. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Obrigado aí pela atenção, viu? Eu queria agradecer a presença de todos. Um bom retorno.